Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina, e no vídeo de hoje eu acho que era um dos vídeos mais aguardados aqui do canal, ou pelo menos foram o que vocês mais pediram quando eu dei a sugestão, que é falar aqui sobre o meu plano de aposentadoria. Então, se você quer saber aqui um pouquinho dos meus números, quais as contas eu fiz para chegar na minha aposentadoria, vem comigo! Mas antes de falar sobre aposentadoria, sobre investimento de longuíssimo prazo, eu preciso dar dois recadinhos muito importantes. O primeiro é que eu não tenho educação técnica sobre investimentos, sobre finanças, não sou formada em economia, não tenho pós-graduação em nenhuma área de finanças, mas aqui eu venho mostrar os meus números para vocês, números que eu aprendi aqui com o professor Mira, tá? Inclusive tem vídeo dele aqui no YouTube, aulas assim, gente, em formato de ouro, tá? Porque realmente foi através dele, dessas aulas gratuitas que tem aqui no YouTube, que eu consegui chegar nesses cálculos. Inclusive, ele ensina a fazer esses cálculos pelo Excel, tá? Não vou ensinar nesse primeiro momento, porque é degrauzinhos, né? Então, eu tô falando aqui pra plantar essa sementinha na cabecinha de vocês, pra pensar no longo prazo, pra pensar na aposentadoria e não só depender de INSS ou de trabalho físico até o final da vida. E a segunda coisinha muito, muito, muito importante é: não pense na aposentadoria, não pense no longuíssimo prazo se você não tiver uma reserva de emergência, tá, gente? Eu sei que é chato vir falar isso, eu sei que é frustrante. Ai, Nina, mas eu quero já pensar na minha aposentadoria, eu já quero investir no longo prazo. Mas não, gente, se você não tiver uma reserva, nem comece, tá? É como se você quisesse subir uma escada, começando pela metade dos degraus, tá? A gente não consegue subir uma escada subindo ali, começando pelo quinto, sexto degrau, tá? Em algum momento a gente pode até conseguir, mas se a gente tiver uma emergência, se a gente precisar descer dessa escada, a gente vai cair, tá? Quando a gente for descer, a gente vai cair, e é exatamente isso que acontece quando a gente pensa no longo prazo, sem pensar no amanhã, sem pensar no hoje, sem pensar que a vida é cheia de imprevistos, tá? Então aqui, pense, comece devagar, pense ali na sua reserva financeira, tá? Vai investindo ali, tenha pelo menos, gente, 1, 2, 3 meses do seu custo de vida antes de pensar em investir, tá? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu também não conseguiria ali investir somente na minha reserva, eu demoraria muito tempo. E o que eu, Nina, fiz? Eu tenho 3 meses, né? Quando eu comecei, eu tinha 3 meses do meu custo de vida investido, tá? E o que isso quer dizer? Que eu tinha ali 3 meses investido do valor das minhas contas dos próximos 3 meses, tá? Então, se eu ou meu esposo, a gente perdesse o emprego, acontecesse alguma coisa, a gente tinha as contas dos próximos 3 meses pagas, tá? Então, foi dessa forma que eu fiz. E eu recomendo que vocês também façam, tá? Tenham ali minimamente, tá, gente? Assim, o mínimo do mínimo, 3 meses do seu custo de vida, para que realmente você tenha essa tranquilidade para poder investir sem saber que você vai retirar. Porque quando a gente investe no longuíssimo prazo e acontece alguma emergência, acontece 2 situações difíceis. O primeiro é a própria emergência, né? Porque geralmente quando a gente vai precisar desse dinheiro, é porque a gente perdeu o emprego, é porque a gente precisa pagar um exame ou algum médico, é porque o carro quebrou, é porque a casa deu algum problema. Então, assim, somente a emergência por si só já deixa a gente bem triste. E aí, se a gente precisar retirar esse dinheiro da nossa aposentadoria, é como se a gente perdesse duplamente, né? Parece que a gente perdeu ali a nossa aposentadoria, como se isso fosse tirado da gente. Então, é muito ruim isso, tá? De você ter que tirar o dinheiro e aí você tem essa sensação realmente de perda. Então, por isso eu recomendo aqui que vocês tenham pelo menos ali 3 meses do seu custo de vida investidos, tá? E agora vamos parar de falar, vamos aqui aos números, tá? Essa daqui é a minha simulação, tá, gente? Eu fiz aqui um suspense, porque, né, vocês sabem, né, Fran, que eu gosto aqui de um suspense. Então, eu fiz aqui 3 simulações, tá, gente? É bem difícil quando você vai falar assim pra muita gente, porque são idades diferentes, são orçamentos diferentes. Então, eu tentei aqui colocar uma idade aqui de 25, tá? O prazo 25, 30 e 35. Então, pra quem é mais jovem, pode investir aqui por 35 anos. Pra quem é mais ou menos ali, tá começando com uns 30 anos, que foi mais ou menos ali quando eu comecei a mudar, foi ali perto dos 30, né? Foi um pouquinho depois, acho que foi com 32. E pra quem já é mais velho, tem ali seus 35 anos, pode escolher aqui 25 anos investindo, que aí quando você chegar nos 60, você vai ter ali um valor da sua aposentadoria, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 3 simulações. A primeira, a gente vai chegar aos 167 mil. A segunda, aos 507. E a terceira, a 1.133.000 reais investidos, tá? Então, é dessa forma aqui. E agora eu vou ligar aqui o computador pra mostrar tudo pra vocês. Ó, gente, então a gente vai começar aqui no Google, tá? Aí vai aparecer esse site aqui, ó, Clube dos Poupadores, é um site que eu gosto bastante. Então, a gente vai começar aqui, tá? A gente vai descer aqui, ó. Eu vou tentar, gente, aproximar aqui um pouquinho vocês, só pra ficar melhor aqui de enxergar, tá? Aqui o valor inicial é quanto que você tem já investidos. Muitas vezes, quando a gente tá começando, quando a gente tem esse start da aposentadoria, a gente não tem nada e tá tudo bem. Quanto que você pode investir? Aqui, ó,
Nessa primeira simulação, eu vou colocar aqui, ó, R$200, tá? Então, tô começando aqui com um valor menor. Então, vou colocar aqui R$200. Aqui é a taxa de juros mensal. Nina, eu não sei quanto por mês. Rende. Então, a gente vem aqui, ó, que ele também já abre. Ele é um site, assim, muito completo, tá? Eu vou utilizar aqui, gente, como referência, 7%, tá? Então, vamos colocar aqui 7%. Então, esses 7%, eles rendem, é como se fosse 0,56, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,60. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é mais ou menos o que rende a poupança, tá? Que é o pior investimento. Então, com certeza, você vai conseguir rendimentos muito maiores. E claro, tá, gente? Conforme ali o seu conhecimento. Quanto mais você estudar, maiores serão os seus rendimentos, as suas taxas de rentabilidade. E aqui o período, eu vou utilizar aqui 25 anos, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente vai ter investido 60 mil reais, tá? Vai ter saído do nosso bolso 60 mil reais. A gente vai ter ganhado de juros compostos 107 mil, ou seja, quase o dobro do valor que a gente investiu. E a gente vai ter aqui 167 mil reais investidos. Agora eu vou desaproximar um pouquinho pra gente conversar. E aí, é aqui a nossa primeira simulação, né? E aí vocês podem falar, né? Deixa eu arrumar aqui, gente. Deixa eu só arrumar aqui, porque tá ficando torto. E aí vocês podem me falar, ah, Nina, mas 167 mil eu não consigo me aposentar, né? Que aposentadoria é essa? Calma, gente, aqui eu tô falando pra realidades diferentes, tá? Às vezes, pra uma pessoa investir 200 reais durante 25 anos, é uma coisa, assim, extraordinária. É o máximo que ela consegue fazer. E tudo bem, graças a Deus, ela conseguiu, graças a Deus, ela viu esse vídeo, ela criou essa sementinha na cabeça dela e fez esse investimento. Porque antes você chegar lá com 167 mil do que você chegar lá sem nada, tá? Então, sempre pensem nisso. E aí, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que esse, ó, 167.239,89 vezes aquela taxa de 0,6, ele vai te render por mês R$1.003, tá, gente? Então, com esse 167, você vai ter R$1.000 todos os meses, tá? E lembrando, você vai continuar com os 167 mil, mais esses daqui com o rendimento, tá? Você vai receber esse e vai manter os mesmos 167 lá na sua carteira, tá? Antes, para vocês terem ideia do quanto era limitado a minha mente, o quanto, assim, eu era mesmo... não tinha conhecimento, tá? Não vou falar burra porque, né, mas quanto eu não tinha conhecimento sobre, eu achava que esses R$1.000 saíam desses 167. E aí, tipo assim, quando eu recebia esses R$1.000, aqui ficava 166. Aí no outro mês, quando eu recebia mil, ficava 165 e que ia batendo. Mas não, gente, esse valor aqui não muda, o que você tem lá, e esses aqui são apenas os rendimentos. Então, olha que maravilha, tá, gente? Investindo apenas R$200. Eu sei que o apenas é muito relativo, né, porque algumas famílias conseguem com facilidade, outras ali tem que fazer um esforço ali extraordinário, mas é assim, gente, a gente precisa tentar fazer ali o nosso máximo, tá? Se o seu máximo for 200, se for 100, for 50, faça, porque com certeza lá no seu futuro vai ser diferente, tá? Então, se você investir aqui, gente, R$200 por 25 anos nessa taxa super baixinha que você consegue ali até com uma certa facilidade, você vai receber aqui R$1.000 todos os meses depois de 25 anos. E agora, gente, a segunda simulação é, Nina, eu consigo um pouquinho mais, tá, ó, eu consigo agora R$400, tá, mas eu sou nova, eu consigo investir por 30 anos, então vamos lá fazer a simulação agora. Deixa eu só fechar isso daqui, gente. Então, vamos lá. Teoricamente, vou mostrar agora, gente, pra vocês a importância do tempo. Teoricamente, se a gente investir R$400, que era o dobro, a gente vai ter aqui o dobro, né, ó. A gente conseguiria aqui, ó, 167 e investindo o dobro a gente consegue 334. Ok? Ok. É isso mesmo. Se a gente aumentar 5 anos, tá, gente? Só 5 anos a mais aqui. Vamos ver pra quanto vai? R$507 mil. Olha a importância do tempo, tá, gente? O tempo é o que mais faz, assim, o seu dinheiro trabalhar, tá? Às vezes você fala assim, ah, eu vou aportar R$1.000 durante 5 anos. Gente, se você aportar 500, às vezes por 15 anos, vai ser muito mais dinheiro do que eram os R$1.000 em menor tempo, tá? Então, olha aqui, gente, quase que dobrou, não. Aumentou 1/3 do seu valor aqui somente por aumentar 5 anos do seu investimento, tá? Então, vou mudar aqui de novo pra vocês, ó, vou falar aqui dos números. Então, ó, investindo aqui, gente, R$400 por 30 anos com a mesma taxa, você vai ter lá investido R$507 mil somente ali com esses R$400, tá, gente? Eu vou tirar aqui os centavinhos, mas isso aqui é só pra vocês saberem exatamente, tá? Então, você vai ter R$507 mil investidos. E quanto que rende esses 507? Então, ó, 507, 690,18 vezes 0,60 de rendimento ao mês, você vai receber R$3.046, tá, gente? Então,
Com aqui 500 mil reais investidos, você vai receber basicamente 2 salários mínimos, tá? E lembrando novamente, você vai receber 2 salários mínimos e vai continuar com R$500 mil investido, tá? Não é que nem o INSS, que ele te paga ali a sua aposentadoria, mas você não tem nenhum dinheiro. É só aquela do mês e pronto. Aqui não, gente, você fazendo a sua própria aposentadoria, você vai ter aqui os 2 salários mínimos, né, que é os R$13 mil, mais R$500 mil investidos, tá? Então, se der a louca lá em você e você for utilizar esse dinheiro, não sei, você ainda tem esse dinheiro para utilizar com qualquer louca que der em você, para você querer gastar, tá? Então, eu acho isso, assim, muito, muito, muito importante, principalmente aqui no longo prazo, tá? Então, agora a gente vai ver aqui a última simulação. Já até mostrei, né, gente? Fui passar a mão, ó. É que eu tô mostrando minhas unhas, tá, gente? Vocês viram? Ó, tá toda borrada. Olha essa daqui. Tá? Mas é porque eu quis ficar mais bonitinha aqui pra vocês, tá? Então, ó, aqui a terceira simulação é investindo R$600, tá? Então, aqui eu vou aumentar também mais 5 anos, tá? Mas, como eu disse pra vocês, peguem aqui o site e façam a brincadeira de vocês, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mudar a câmera de novo, né, gente? Senão ninguém vê. Então, eu vou colocar aqui, gente, R$600, tá? Ah, Nina, eu não quero mudar o ano, 30 anos pra mim já é muito. Tá bom, gente, ó. Dá pra vocês terem aqui, ó, 761 mil, ó. 761 mil vezes 0,6%, vocês vão receber 4.566 de rendimento, tá? 3 salários mínimos. Então, tudo bem, se você quiser mudar aqui pra 20, ó, aí você vai mudando, ó. Você vai ter ali 320, tá? Então, olha aqui a importância, ó. Aqui a gente tem 20 anos, certo? Investindo R$600, a gente vai ter 320. Vamos colocar aqui, ó, 400... Não, ó, aqui 600, né? Ó, 600 com 20 anos, certo? Aqui, 400, como eu mostrei pra vocês, 400 com 30 dá R$500 mil. Aqui, gente, é 600 por 20, menos tempo. Vocês estão vendo a diferença? Ó, aqui eu tô investindo mais, tô investindo 600 por 20. A gente vai ter 320. Nesse nosso exemplo, a gente vai ter 400 todos os meses para investir e a gente vai ter 1 milhão. Só que a gente investiu 10 anos a mais. Olha a diferença, tá? Então, assim, quanto mais tempo vocês tiverem, menos dinheiro vocês vão precisar investir, tá? Então, esse daqui é um fator, assim, essencial. Agora, voltando aqui, ó, pra nossa terceira simulação, vão ser R$600 em 35 anos. Então, vamos lá. Pra você que tá começando aqui, às vezes com 25 anos, tá? Se você é jovem aqui, você pode investir por 35 anos e assim se aposentar como 60. Então, ó, nós teremos aqui R$1.133 mil, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Desculpa se eu tiver que ficar mudando a câmera, mas é porque realmente, assim, fica, eu acho que, mais claro, tá? Então, ó, na terceira simulação, a gente colocou aqui R$600 mil e a gente vai ter, ao final de 35 anos investido, R$1.133 mil. Então, ó, esse 1.133 mil vezes 0,60, a gente vai receber 6.798, tá? Eu nem sei qual que é o teto da aposentadoria do INSS, tá, gente? Não sei mesmo. Se eu achar, vou deixar aqui pra vocês. Mas eu, Nina, não conheço ninguém que receba mais do que um salário mínimo, tá? A minha sogra se aposentou com salário mínimo, o meu sogro se aposentou, se eu não me engano, com um pouquinho mais de um salário mínimo, mas não chega a 2 salários mínimos, a minha avó com um salário mínimo, minha mãe, se Deus quiser, ano que vem ela se aposenta com um salário mínimo também. Então, assim, gente, imagina, tá? Até aqui na segunda simulação, que a gente recebe aqui 2 salários mínimos. Olha que maravilha, gente, receber, assim, mais do que a maioria dos brasileiros que trabalhou ali, muitas vezes por 35 anos, e ainda não vai ter esse valor aqui, só vai ter a aposentadoria. Então, olha realmente a diferença que o planejamento, que o conhecimento, eu acho que primeiramente é o conhecimento, tá, gente? A gente realmente ter essa sementinha plantada, eu acho que esse daqui, gente, é meu maior objetivo com esse vídeo. É mostrar pra vocês que sim, gente, é possível. A gente, como pobre, né, eu digo ali, gente, desculpa, eu tive que ali abrir a porta que a minha mãe tinha chegado do mercado. Então, a gente, como pobre, a gente foi meio que ensinado, né, que a gente não podia pensar muito grande, que era aquilo, era trabalhar 35 anos, era se aposentar e depois no final da vida receber essa aposentadoria. Mas não, gente, eu venho aqui mostrar pra vocês que é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que foi nos ensinado. É sobre ter planejamento financeiro, é sobre você pensar no futuro, é sobre você ter conhecimento, porque somente assim a gente consegue melhorar a nossa vida, tá? E aqui ainda, voltando a falar sobre conhecimento, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa muito importante que é a taxa, tá? Ai, meu computador, peraí, gente, pronto, voltou. Que é a taxa, tá? Ó, aqui a gente tem 0,60. Se a gente aqui aumentar um pouquinho mais o nosso conhecimento e agora a gente consegue um rendimento de 0,70,
Aqui, gente, aumenta 400 mil reais, somente com 0,10, tá, gente, ao mês. Então, olha a diferença, tá? Se por um acaso você conseguir 0,80, você vai para 2 milhões, tá, gente? Então, ó, com 0,20 você aumenta 1 milhão a sua rentabilidade, o seu valor investido, né? O seu total investido em 1 milhão de reais com apenas 0,20 durante 35 anos. Então, olha a importância. E como que você consegue isso, gente? Somente investindo, somente estudando, somente aprendendo, tá? Desculpa, gente, eu tô mexendo muito vocês, tá? Mas somente dessa forma que você consegue, tá? Somente estudando mesmo. E eu espero muito que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês nisso, a pensarem no futuro, a estudarem sobre investimentos, sobre finanças, como poupar. Porque eu acho que antes da gente aprender sobre juros compostos, sobre rentabilidade, a gente tem que aprender a poupar. E é isso que eu tento mostrar aqui também todos os meses, fazendo aqui a gestão da minha despesa aqui de casa, porque a gente não consegue investir o que a gente não tem. Então, vamos poupar antes uma parte do nosso salário, para depois a gente pensar no futuro, tá? Outra coisa aqui que eu queria dizer também que é muito importante. Esse valor aqui, por exemplo, de 200 reais. Eu não invisto os 200 reais ali pro resto da minha vida, tá? Não vai ser aqui esses 200 reais que você deverá investir durante os 25 anos. Como que eu, Nina, fiz, tá? E faço até hoje. Por exemplo, você vai investir 200 reais. No primeiro ano, todos os meses, 200. No segundo ano, você vai colocar mais 5%, que é o efeito da inflação. Então, no segundo ano, você vai investir ali 210 reais. No terceiro ano, todos os meses, você vai acrescentar mais 5%. Então, no terceiro ano, você vai investir 220 reais e 50 centavos. Então, assim, todos os anos você vai aportando a mais 5%. Por que isso, gente? Porque tem o efeito da inflação, tá? Deixa eu arrumar aqui de novo. Porque tem o efeito da inflação, tá? Se você não corrige aqui os seus investimentos, lá, esses 167 mil vai valer, tipo, 50 mil, tá? Então, esses valores aqui que eu trago pra vocês, de 167, de 500, de 1 milhão, são valores referentes a hoje, sem considerar a inflação, tá? Se você investir aqui durante 35 anos, esse 1 milhão lá vai ser, sei lá, 20 milhões, tá? Mas é o que hoje a gente conseguiria fazer, considerando o que a gente conseguiria fazer com 1 milhão de reais, tá? Mas lá no futuro vai ser muito mais. Como eu sempre falo pra vocês, eu fiz aqui o plano das crianças, né, de estudo das crianças, que hoje vale 40 mil reais, mas quando chega lá daqui a 10 anos, vai valer mais ou menos 100 mil reais. Mas é o que hoje a gente conseguiria fazer com 40 mil reais, tá? Porque se a gente for pensar assim, no longuíssimo prazo, por exemplo, com esses 200 reais, lá no futuro, 200 reais a gente vai conseguir comprar um pão. Tá, gente? Assim, sendo bem sincera, bem dramática aqui com vocês. Porque realmente é isso que vem acontecendo, né? Há, sei lá, 10 anos atrás, R$1 a gente conseguia comprar 4 pães. Hoje, com R$1, muitas vezes a gente não consegue comprar um pãozinho. Então, por isso, a gente tem que sempre acrescentando aqui a inflação todos os anos nos nossos investimentos, para que lá na frente a gente realmente chegue com o nosso poder de compra preservado, tá? Então, gente, deixa eu arrumar aqui o vídeo para ficar bonitinho para vocês. Que, ó, gente, eu colei os adesivos. Olha que coisa mais linda, não ficou? Só que tem uns que tá saindo, ó. Eu tenho que tomar cuidado. Então, deixa eu arrumar aqui pra vocês. Então, gente, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero, assim, muito que vocês tenham gostado, que principalmente eu tenha conseguido plantar essa sementinha em vocês, de pensarem no futuro, de acreditarem que é possível, sim, mudar a sua realidade, muitas vezes com pouco dinheiro. Porque imagina, gente, você chegar lá daqui a 25 anos com 167 mil reais, para às vezes uma pessoa que não tem nem ganha ali pouquíssimo, né, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, chegar lá ganhando R$1.000 de rentabilidade é muita coisa. Chegar lá com 167 mil na conta é muita coisa. Então, eu venho aqui com esse vídeo com realmente essa intenção de trazer essa sementinha para vocês, de que vocês abram a mente para pensar no longo prazo e saber que sim, gente, é possível, porque assim como muito de vocês aqui, eu também tinha uma mente extremamente limitada, sabe, de achar que não era para mim, de achar que eu tinha que seguir ali aquela manada, aquela fila, porque meus pais foram assim, porque eu vou ser assim, mas não, gente, a gente precisa realmente quebrar o ciclo, tá, e realmente fazer isso, de pensar no longo prazo, de investir e de ser diferente. Tá bom? Então, vamos ser aqui diferentes para o bem, pensando no nosso futuro, na nossa aposentadoria, para que a gente tenha uma velhice, assim, muito mais tranquila e muito mais saudável, né? Porque se a gente tem essa segurança financeira, eu acredito que a gente consiga viver muito melhor, tá bom? Então, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, que eu vou tentar aqui resolver, ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!